Esse programa é livre para todas as idades. Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha no Canal 10, no YouTube, no Instagram. Esse é o seu Telecab Esporte, edição especial de feriado, Dia do Trabalhador, 1º de maio, mais um mês que se inicia. E a gente começa a edição de hoje falando de pedestrianismo. Vem aí a 8ª edição da corrida do MCJ 2025. Confira! Para você que acompanha a programação da Telecab, o mês junino está chegando e com ele também temos o pedestrianismo. Afinal, estamos falando da 8ª edição da corrida do MCJ, uma corrida tradicional que sempre acontece no tão esperado mês de junho. Estou com o Sebastião Luceno, organizador desse evento. Sebastião, 8ª edição dessa prova. Queria que você falasse o que vocês da organização estão esperando e também das novidades para a edição 2025. A nossa corrida esse ano a gente está trazendo várias novidades, dentre elas é a alteração do percurso. É uma corrida que ela vem crescendo ano após ano, então esse ano a gente teve que fazer uma melhoria no percurso para poder realmente se tornar uma corrida prazerosa. Então esse ano a gente, além de correr o corredor cultural da cidade, na Avenida Rio Branco, a gente também vai ter uma parte do percurso que vai ser na Avenida Felipe Camarão, né? Ali mais comumente falada, a Rua do Aeroporto, né? Então a gente vai expandir o nosso percurso para lá. Esse ano a expectativa é que a gente chegue aos 1000 atletas, a gente já está bem próximo disso. É uma corrida que naturalmente vem muita gente de fora da cidade e esse ano vem comprovando isso, né, Arthur? É uma corrida que a gente já tem mais de 36 cidades participando, atletas de 36 cidades diferentes, e a gente acredita que essas inscrições aí vão chegar aos 1000 inscritos. Você falou de atletas, de inscrições, queria que você falasse para quem está em casa o limite, né, a data limite para quem deseja participar da prova fazer essa inscrição. As inscrições vão até dia 14 de maio, né? A gente está aí praticamente a 3 semanas do encerramento, ou 1000 inscrições. Então, o que chegar primeiro a gente encerra. Caso os 1000 atletas sejam atingidos antes do dia 14 de maio, a gente encerra as inscrições. As inscrições são feitas tudo via site, então o atleta tem a opção de pagar cartão de crédito, boleto, Pix, e é simples de fazer a sua inscrição. Diz uma coisa, o que os participantes podem esperar dessa prova de 2025? Você falou das novidades no percurso. Além dessa questão do percurso, haverão outras novidades também para esse público que está vindo participar? É uma corrida, Arthur, que tradicionalmente a gente trabalha justamente o tema junino, né? Então a gente sempre contrata trio de sanfoneiro, a gente sempre faz uma movimentação junina. Ano passado a gente teve uma quadrilha no encerramento da corrida. E esse ano a novidade é que além de ter o trio no encerramento do evento, a gente já vai ter o trio de sanfoneiro desde o início. Então a largada da corrida é 15 para as 5 da tarde, mas a partir das 4 horas a gente já vai ter uma banda local tocando para poder fazer a animação do pessoal. E tradicionalmente a gente encerra aí com uma quadrilha junina. Diz uma coisa, sobre o horário, é um horário diferente de corridas aqui na cidade. Por que a decisão de ser justo no fim da tarde, vamos assim dizer? É uma questão de segurança, né? Praticamente 90% das nossas corridas sempre são organizadas pela manhã no domingo. Mas como a gente está num período junino na cidade, onde a gente tem milhares de pessoas na cidade que participam da programação noturna, sempre no dia posterior à programação o pessoal está naquele fim de festa, digamos assim. Então, em consenso junto com o Departamento de Trânsito da Prefeitura, é uma corrida que a gente organiza no final da tarde. A gente tenta levar para o mais próximo ali do iniciozinho da noite para poder estar um clima mais agradável, então a largada da gente funciona às 15 para as 5 da tarde. Muito obrigado, Sebastião Luceno. Então é isso para você de casa. A corrida tem previsão, né? A corrida será no dia 14 de junho, que será um sábado, uma semana após o Pingo, inclusive, e as inscrições vão até o dia 14 de maio, ou também se o número de inscritos de competidores chegar na faixa de 1000 pessoas. Então, se você gosta, curte o pedestrianismo, participar de corridas, a hora é essa. Maio está chegando, então falta pouquinho para que as inscrições se acabem. É a 8ª edição da corrida MCJ.
O ABC anunciou nesta semana o processo de recuperação judicial. O presidente do clube, Eduardo Machado, em entrevista coletiva, detalhou como será todo esse processo. Veja. Primeiro dizer que a recuperação judicial era uma medida que já estava no nosso radar, né? Até mesmo durante o processo eleitoral. A gente encarava essa medida como necessária, uma medida, de certa forma, um remédio amargo, mas que alguém tinha que tomar, né? E nós decidimos tomar esse remédio amargo, não só em nome da nossa gestão, não só em nome do que a gente acredita, mas em nome do ABC Futebol Clube. Porque seria muito mais cômodo para mim não tomar essa medida, passar aqui 3 anos do jeito que vinha ao longo dos últimos anos, empurrando conta para debaixo do tapete e o clube nas cordas, recebendo porrada de manhã, de tarde, de noite, com 243 credores batendo a nossa porta e a gente sem ter a mínima tranquilidade para trabalhar, o clube sem a menor capacidade de investimento, sem a menor capacidade operacional devido a essas dívidas e devido a esses bloqueios. Então, quando eu assumi a presidência do ABC, quando nós assumimos, eu e toda a diretoria, a gente tinha plena convicção de que a gente iria tomar as medidas que fossem boas para o clube, certo? As medidas que fossem boas para mudar a realidade do clube. Não que necessariamente mude hoje ou amanhã de manhã, mas que para um futuro muito próximo, essas medidas elas venham ter o devido efeito pelo qual a gente está trabalhando que elas tenham, né? Então, repito, foi uma medida amarga, uma medida antipática, mas que, modéstia à parte, nós tivemos o ato de coragem de tomá-las e, a partir de agora, falando um português claro, o ABC Futebol Clube ele sai das cordas, certo? E ele vai conversar de igual para igual com seus credores, né? A gente não está dizendo com isso que a gente não vai pagar conta, muito pelo contrário. Agora é que a gente vai estabelecer o nosso plano de pagamento de contas, né? Referendado pela Justiça, e a gente vai ter um nível de transparência, inclusive aqui no clube, muito maior, talvez um nível de transparência que não se tinha e nunca se teve aqui no ABC Futebol Clube, com a recuperação judicial, né? E, de fato, que nós estamos muito tranquilos e, acima de tudo, muito seguros da decisão que nós tomamos. Eu tenho certeza que, desde da data do deferimento, se não me engano, foi na segunda, né, doutor Gustavo? Foi na segunda-feira, a gente iniciou um novo momento no ABC Futebol Clube, porque o ABC Futebol Clube hoje tem uma direção que encara os problemas de frente. Independente se isso vai ser bom ou vai ser ruim para mim, pessoalmente, independente se isso vai ser bom ou vai ser ruim para a minha popularidade, enfim, mas a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em tomar as decisões que a gente julga serem as melhores decisões para o ABC Futebol Clube. Agora vou estender meu boa noite a Fábio Oliveira, que vai chegar na edição de hoje falando justamente deste tema do ABC e essa situação envolvendo o processo de recuperação judicial do Alvinegro. Fala, Arthur, tudo bem com você? Vamos lá então, um dos assuntos da semana que movimentou justamente o cenário esportivo potiguar foi o pedido de recuperação judicial do clube, o ABC Futebol Clube. O clube já acumulava dívida que ultrapassava a casa dos 41 milhões de reais. Algumas com a Receita Federal, outras com fornecedores e também dívidas trabalhistas. E essa era uma dívida, uma bola de neve, vinha crescendo a cada dia com juros, enfim, e outros detalhes mais que faziam com que o ABC comprometesse as suas atividades. A atual diretoria do ABC foi uma medida corajosa, pelo menos identificada por aqueles especialistas, por pessoas ligadas à área econômica e também próximas ao clube, que o clube tomou. Não é uma novidade, não é algo, diria, inédito, obviamente, isso é um recurso natural e legal dentro da questão jurídica
e também administrativa de uma empresa, no caso o ABC Futebol Clube. Clubes grandes como Corinthians, Cruzeiro e Vasco já recorreram à recuperação judicial. Empresas conhecidas como Oi e Azul também fizeram isso, trilharam o mesmo caminho. As dívidas dão uma parada, o clube pode se programar para quitar essas dívidas, é uma segurança para os seus credores, aqueles que esperavam receber o que o clube lhes deve, e o próprio clube para daquele momento essa dívida de crescer, de se avolumar mais ainda. Inclusive, ver liberados os recursos que estavam bloqueados na justiça para pagamento de dívidas trabalhistas. E esse fato, essa decisão aprovada pela justiça, não impede que o clube continue sua atividade normal, sua rotina, contratando jogadores e tendo outras decisões que implicam em questões financeiras também. Mas será acompanhado de perto, porque será nomeado uma pessoa para acompanhar de perto um elo entre o clube e a justiça, o andamento da questão administrativa do clube. Ele não terá ingerência na administração, mas estará próximo, acompanhando o que está sendo feito para que essas dívidas sejam quitadas. O que isso representa na prática é justamente o que eu falei, que essas dívidas param de se avolumar de uma forma rápida, como vinha acontecendo, e talvez em um tempo não muito distante, num prazo não muito longo, inviabilizasse de vez o ABC. A Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial porque entende que o ABC tem patrimônio que cobre essa dívida. Então não seria... o clube tem condições de honrar essas dívidas e voltar, sanear totalmente a sua vida financeira. E quem sabe futuramente se livrar de todas elas. Mas um grande passo foi justamente estancar essa dívida que se avoluma, que se multiplica com juros, correções, enfim. Algo que tornaria o ABC inviável no futuro não muito distante. É uma medida corajosa, muitos criticam, é verdade, mas no final das contas e analisando friamente, era inevitável. Ou o ABC fazia isso, como disse o seu presidente, a água estava já chegando à altura da boca. Agora não, ela vai baixar um pouquinho, vai ficar à altura da cintura, o que possibilita que o clube trilhe seu caminho normalmente, trabalhe dentro de campo, se fortaleça fora também financeiramente, quite suas dívidas e volte a ser um clube saudável financeiramente. Essa é a notícia da semana. No Rio Grande do Norte, o primeiro clube que se tem notícia sobre isso, mas em termos de Brasil, não é nenhuma novidade. O Telecab Esporte vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais informações para você. Olá, amigos do clube, sejam bem-vindos. Em cada episódio, Silvia Nicolau traz receitas incríveis para a sua cozinha. De segunda a sexta, sempre a partir das 11h30, aqui na Telecab Canal 10. Não percam! Até a próxima aula. Celular novo com preço justo e qualidade garantida, vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares,
temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. Todas as quartas-feiras, às 20h15, temos um encontro marcado aqui no Canal 10. Um programa sobre engenharia e arquitetura, sobre o mercado da construção civil e suas inovações, seus principais temas. Então, é você por dentro da obra. Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó. No Tarde Demais. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Estamos de volta com o Telecab Esporte, noite de quinta-feira, feriadão. Você que está junto com a gente, um forte abraço e muito obrigado pela sua audiência. Voltamos falando de Série D. O América terá um desafio difícil no próximo domingo. O Mecão vai até Caruaru enfrentar o Central na busca por sua primeira vitória longe do Rio Grande do Norte. Nossa estreia em casa, na competição, né? Sabendo a importância do jogo, foi um jogo muito difícil, independente do resultado ser muito grande, foi um jogo muito difícil. A gente estudou bem a equipe deles, a gente sabia das peças que eles têm, da importância que tem as peças dele para o time e também para o restante do campeonato também, que eu acredito ainda que eles vão ser um time que vai incomodar muito, sim. Um time que é um dos favoritos a classificar, a gente sabe a grandeza do 13. Acredito que nós construímos esse resultado, essa vitória. Como eu disse antes do título, depois que a gente ganhou também, que esse título foi muito importante para nos dar confiança. Nossa mudança de chave, mudamos a chave, viramos a chave faz tempo já. Do título, né? Estamos confiantes, estamos jogando bem com bastante confiança, controlando bastante os jogos, independente da equipe que seja. Estamos encarando de igual para igual. Mas depois que aconteceu esse placar, esse jogo, a gente sabe que depois que passou, a gente tem que botar uma borracha nesse jogo e já pensar no próximo jogo, que é um jogo também muito importante pra gente. E a gente está com o objetivo de pontuar mais vezes fora de casa, buscar a nossa vitória fora de casa, que isso está faltando pra gente. Agora o assunto é seleção brasileira feminina. O técnico Arthur Elias falou sobre os próximos amistosos que serão diante do Japão e também sobre o seu trabalho à frente da equipe. Até agora foi um vice-campeonato olímpico e também a quebra do tabu contra os Estados Unidos, jogando fora de casa. Confira a entrevista do técnico. Bom, o próximo compromisso nosso é enfrentar a seleção japonesa, que é uma grande seleção. É uma seleção que mudou de treinador recentemente. Vamos ter 2 partidas aqui no Brasil, que é sempre muito positivo para nós, jogarmos em casa. A primeira no dia 30, na Neoquímica Arena. A segunda partida no dia 2 de junho, e será no estádio Cícero de Souza Marques.
E os dois estádios são ótimos campos para a gente fazer 2 grandes jogos contra uma seleção que vai nos testar de forma diferente do que foi a seleção americana e com mais alto nível, que é o que eu acredito, a gente jogar sempre contra seleções fortes, a gente vai se desafiando, vai evoluindo e conseguindo trazer uma preparação em paralelo, né, uma preparação muito boa para a Copa América. Bom, o jogo sempre muito disputado contra a seleção americana. Infelizmente a gente sempre teve um retrospecto muito ruim, né? Inclusive comigo. A gente já havia jogado 2 finais contra as americanas, não tínhamos conseguido fazer o gol, apesar de ter criado chance, especialmente na final dos Jogos Olímpicos. Mas foram partidas equilibradas também. Na segunda partida a gente foi mais feliz, mais eficiente, com uma equipe com bastante controle emocional, né, bem preparada nesse aspecto mental, bem preparada no aspecto tático de como enfrentar, né, uma equipe que também tem feito uma reformulação, né, todas as seleções têm buscado isso pós-Olimpíada, né, tanto a seleção americana quanto nós, a seleção brasileira, a seleção japonesa, o próximo adversário. Então eu fiquei bastante satisfeito porque a gente está cada vez mais forte na identidade da nossa seleção, também o entendimento, a execução do nosso modelo de jogo e tem dado certo aquilo que se propõe, né, para cada partida, para cada adversário, plano estratégico, plano de jogo. Claro que sempre nesse nível muito alto, a gente tem problemas, o adversário traz problemas no jogo, cria algumas chances, mas para mim o mais importante é a gente sempre trabalhar para criar mais chances do que o adversário e fazer um jogo ofensivo, um jogo dentro do que eu acredito que é o futebol, um entretenimento, que a gente precisa fazer as coisas acontecerem com intensidade, com confiança, com qualidade. Eu acho que isso a seleção brasileira tem mostrado, né, e tem me agradado, mas a gente, óbvio que quer mais e o ponto importante desses 2 jogos foi também quebrar esse tabu contra a seleção americana fora de casa, jogando lá. É muito difícil pela atmosfera que eles criam, né, com muita confiança nessa seleção histórica que os Estados Unidos têm, mas que a gente dá mais um passo, assim como foi com a Austrália na Olimpíada, de que a seleção brasileira hoje consegue competir com todas as seleções e vai entrar em campo sempre para vencer, independente de quem é o adversário e aonde a gente vai jogando. Ainda falando sobre seleção mais a seleção masculina, não tem como não deixar passar batida a polêmica da semana. Um site especializado em vazamentos de uniformes detalhou que a camisa brasileira número 2 a ser usada na Copa do Mundo do próximo ano será nesse modelo, uma camisa vermelha, em substituição à lendária camisa azul. O assunto gerou polêmica em todo o país, com comentários favoráveis e contrários. A CBF, por meio de nota oficial, negou que exista qualquer coisa desse tipo e que iria seguir o estatuto, que prevê que as camisas serão apenas nas cores do país, verde, amarelo, azul e eventualmente o branco, se precisar. Confira no comentário de Fábio Oliveira. Muito bem, Arthur, estamos de volta aqui no nosso Telecab Esporte. E o segundo assunto da semana, mas que já vem rendendo já alguns dias, é a questão, o vazamento de uma possível camisa diferente, um uniforme número 3 da seleção brasileira, da cor vermelha. Isso gerou uma repercussão enorme, não seria diferente. Fugindo dos padrões normais, do amarelo ou do azul que inclusive, só para a gente lembrar, buscar a história, surgiu em 58 na Copa da Suécia, porque a Suécia jogava de amarelo e tinha a primazia, tinha a preferência de escolher o uniforme, e jogou com o seu amarelo. E o Brasil, de última hora, conseguiu um uniforme azul, né? Que também está dentro das cores do Brasil, das cores da bandeira brasileira. E, de repente, veio o vazamento, agora por parte da empresa, um site que já tem, inclusive, know-how nisso aí. Ele se antecipa a alguns lançamentos de uniformes mundiais, com fontes dentro das empresas, e no caso seria da Nike. O site mostrou uma camisa em tonalidade vermelha, em cor vermelha, tonalidade forte, e aí seria esse uniforme para ser utilizado na Copa do Mundo de 2026.
Isso caiu como uma bomba, porque foge totalmente aos padrões brasileiros e por quais motivos teríamos uma camisa vermelha. Vamos lembrar que recentemente o Brasil teve uma camisa temática, uma camisa preta, muito bonita por sinal, e até admitida pelos brasileiros porque estava ali um protesto contra o racismo que impera no futebol ainda, em apoio ao Vinícius Júnior, que tem sido um alvo constante no futebol mundial, sobretudo no futebol espanhol. E aquele uniforme era em apoio ao Vinícius e contra total qualquer manifestação de racismo no futebol. Aquele uniforme eu diria até aceitável, é legal, é bonito e tem uma causa. Mas para se mudar de cor no uniforme brasileiro, o estatuto próprio da CBF proíbe qualquer alteração que fuja aos padrões das cores do Brasil. É uma questão de tradição, é uma questão de respeito à nossa bandeira. Para ter outra cor, teria que ter um motivo muito forte e aprovado, né, por um conselho da própria CBF. A tamanha repercussão negativa que a CBF finalmente veio a público para dizer que não havia nenhum uniforme definido, o terceiro uniforme, mas também não negou que não terá. Vamos ficar bem claros e espertos com relação a isso. Disse que qualquer mudança teria que ter aprovação deste conselho. Ou seja, para ter a licença, né, para passar por sobre o estatuto da própria CBF, ele teria que ter essa autorização do conselho. O que a CBF não disse que não terá. Então que fiquem todos alertas. Eu acho de um péssimo gosto, desproporcional e desproposital essa escolha de um terceiro uniforme sem qualquer relação ou quaisquer relações com qualquer história que possa incluir a seleção brasileira. Por que não então repetir esse uniforme preto que foi utilizado em apoio ao Vinícius Júnior? É bonito, é legal a proposta e não tem nenhuma conotação, não deixa margem para conotações políticas. O que o uniforme vermelho deixa totalmente. A gente sabe que a política no Brasil está polarizada entre direita e esquerda. A direita tem utilizado uniformes amarelos, mas esses amarelos já são da própria seleção, não há nenhuma mudança com relação a isso. Enquanto que um uniforme vermelho remete à lembrança a um lado político no Brasil. Isso, a repercussão negativa, também pode gerar justamente uma reação negativa da torcida. Primeiro, torcer contra. O Brasil não tem o apoio dentro da sua própria casa de boa parte da nação. E segundo, não se resumir em vendas. Pode ser um fracasso de vendas da camisa vermelha no Brasil. Muitos comprarão sim, mas duvido muito que seja a maioria. E creio que não seja isso que a CBF quer, nem a Nike também. Quem quer que tenha inventado essa questão da cor vermelha foi de um péssimo gosto, foi de uma insensibilidade e inapropriado justamente por um momento. Primeiramente porque quebra a tradição. E as tradições não surgem à toa. Para se mudar uma tradição, para se vir com novidade, tem que se vir com um motivo muito forte, plausível e que ganhe também o apoio popular. E certamente que não foi esse o apoio que se ganhou ao vazar essa cor vermelha na seleção. Repito, a CBF diz que não há nada definido com relação a isso, mas também não negou que não haverá. Esperemos capítulos, né, os próximos capítulos, cenas dos próximos capítulos, para sabermos se ela dará cabo, se continuará com essa pretensão, ou foi apenas um vazamento, diria, desproposital e traduzido numa fake news. Tomara que seja, porque a seleção brasileira é amarela, é azul, no máximo um preto, como foi em apoio ao Vinícius Júnior. Um abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser, em nosso Telecab Esporte, aqui no Canal 10, no YouTube, Instagram e no nosso Telecab Play. Boa noite, relaxa, a gente se vê. E o Telecab Esporte de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, cuidem-se, estamos de volta amanhã a partir das 18 horas.